Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã, bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando, irmãos, para lembrar, para avisar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então, irmãos, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que você possa estar recebendo esses vídeos no momento em que eles forem postados. Amém? Irmãos, Deus, Ele tem uma palavra para você nessa manhã. Eu estava, irmãos, lendo a palavra de Deus, eu estava lendo a Bíblia, e Deus, Ele começou a falar comigo algumas coisas. Deus, irmãos, Ele começou a falar comigo que nem tudo aquilo que nós pedimos é bom. Nem toda oração que nós fazemos é boa para nós. Às vezes nós pedimos algo, irmãos, para Deus, que na nossa mente, no nosso entendimento, nós achamos que aquilo vai ser bom para nós. Mas na verdade não vai ser. Nós oramos a Deus, nós pedimos algo para Deus, achando que aquilo que nós pedimos vai ser de benefício para nós mesmos, ou até mesmo vai ser benefício para outras pessoas. Mas na verdade, irmãos, Deus, Ele conhece todas as possibilidades, tudo que vai acontecer. E às vezes Deus, Ele olha para a nossa oração, Ele escuta a nossa oração, mas Ele não responde. E por que, irmãos, que Ele não responde? Porque Ele sabe que aquilo que nós estamos pedindo não vai ser bom para nós. Talvez, irmãos, nós pensamos que seja bom, que vai ser bom, que vai ser algo benéfico para nós. Mas Deus, irmãos, Ele conhece todas as possibilidades. E Ele vê, irmãos, que aquilo que nós estamos pedindo não é algo bom. Não vai ser benéfico para nós. Pelo contrário, vai ser prejudicial. E por que, irmãos, que eu estou falando isso? Porque, irmãos, tem um personagem na Bíblia, tem uma pessoa na Bíblia que era uma pessoa muito inteligente, muito sábia, era homem de Deus. Esse homem, irmãos, esse homem era Samuel. E Samuel, irmãos, ele não era somente um profeta. Samuel, irmãos, além dele ser profeta, ele também era sacerdote e juiz. Irmãos, ele tinha essas 3 funções. Samuel, irmãos, desde a sua juventude, desde a sua mocidade, Samuel, ele servia no templo. Ele já conhecia a palavra de Deus. A mãe de Samuel, irmãos, antes de Samuel nascer, ela fez um voto com Deus. Ela fez um voto com Deus falando que se Deus desse a ela um filho, porque a mãe de Samuel, que era Ana, ela era, irmãos, estéril. Ou seja, irmãos, a mãe de Samuel, ela não podia engravidar. Ela não podia ter filhos. Só que Ana, irmãos, ela faz um voto com Deus. Ela fala com Deus que se Deus desse a ela um filho, ela daria esse filho para o Senhor. Ela colocaria esse filho para servir na casa de Deus. E foi isso, irmãos, que aconteceu. Deus dá a Ana um filho e Ana devolve aquele filho para Deus. Ana coloca Samuel para trabalhar no templo, para servir no templo. Irmãos, ainda criança, Samuel ele vai para a casa de Deus, ainda criança, irmãos, para poder ser instruído, para poder ser ensinado, para poder entender a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, Samuel era uma pessoa diferenciada. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo Samuel, ele sendo um homem de Deus, um servo de Deus, mesmo ele exercendo o papel de sacerdote, juiz e profeta, mesmo Samuel, irmão, sendo uma pessoa muito sábia, mesmo Samuel, ele sendo uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus, ele acabou fazendo uma oração, irmãos, que não foi ali uma oração muito boa. Não foi algo bom que Samuel pediu. E justamente, irmãos, Deus ele não atendeu a oração de Samuel. Porque Deus, irmãos, ele viu que a oração que Samuel fez não era uma oração boa. Não era algo que seria benéfico para ele.
e nem para a nação de Israel. Irmãos, talvez você não está entendendo, mas eu vou ler com vocês a palavra do Senhor para que você possa entender, para que eu possa explicar para você como foi que aconteceu essa história. Lá, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Olha só, irmãos, Samuel, ele estava orando, ele estava chorando, pedindo a Deus para que Deus tivesse misericórdia de Saul. E quem que era Saul, irmãos? Saul era o rei daquela época. E foi o próprio Samuel, irmãos, amando de Deus, que ungiu Saul como rei. E Saul, irmãos, ele começou a reinar. Só que Saul, irmãos, ele era desobediente. Ele era um rei que desagradava a Deus com as suas escolhas, com as suas atitudes. E teve um dia, irmãos, que Deus, ele falou para que Saul guerreasse contra os seus inimigos. E Deus, irmãos, ele dá uma ordem a Saul. Ele fala com Saul para exterminar todas as pessoas, todos os seus adversários. E juntamente, irmãos, com os seus adversários, também exterminar todos os bois, todos os gados, todo o rebanho dos seus inimigos, dos seus adversários. Só, irmãos, o que acontece? Saul, ele desobedece essa ordem de Deus. Saul, irmãos, ele extermina os seus adversários, só deixa somente o rei, mas o gado, o rebanho, né, ele não mata, ele vai e sacrifica isso a Deus. Mas talvez, irmãos, você pensa, mas David, Saul fez algo bom. Saul sacrificou os animais a Deus. Mas, irmãos, essa não foi a ordem de Deus para Saul. A ordem de Deus, irmãos, para Saul foi para que Saul exterminasse tudo. Tudo, irmãos, que era dos adversários, tudo que era dos inimigos, era para Saul destruir. Só que Saul, irmãos, ele deixa os animais, ele deixa os rebanhos. Ele não obedece a Deus totalmente. E por causa disso, irmãos, Deus, ele rejeita Saul como rei. E Samuel, irmãos, sabendo que Deus, ele rejeitou Saul como rei, Samuel, agora, ele começa a interceder por Saul. Ele começa a chorar por Saul. Ele começa, irmãos, a orar pelo rei Saul. Só que Deus, irmãos, ele fala com Samuel o seguinte: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha só, irmãos, Deus, ele não atende a oração de Samuel. Ainda fala com Samuel o seguinte: Samuel, por que você ainda está tendo dó de Saul? Porque eu já o rejeitei. Não adianta você chorar, não adianta você orar, não adianta você pedir, porque eu já rejeitei Saul. E talvez, irmãos, você se pergunte: nossa, Davis, mas Deus, ele não foi um pouco rígido? Deus, ele não poderia usar da sua misericórdia para com Saul? Porque, irmãos, nós sabemos que Deus, ele é rico em misericórdia, não é verdade? A Bíblia, irmãos, ela vai nos dizer isso várias vezes, que Deus, ele é rico em perdoar, que Deus, ele é misericordioso, que Deus, ele é compassivo. Por que Deus, ele não usou a sua misericórdia para com o rei Saul? Irmãos, foi como eu disse no começo dessa mensagem. Deus, irmãos, ele sabe todas as possibilidades, todas as alternativas. Irmãos, Deus, ele sabia que se ele perdoasse Saul, Saul ia continuar cometendo erros. Não foi, irmãos, por causa do erro de Saul que Deus o rejeitou. Não. Foi porque, irmãos, Deus, ele viu que Saul, ele não estava arrependido. Por mais, irmãos, que Saul, ele demonstrou ali um remorso, mas remorso, irmãos, ele é diferente de arrependimento. Remorso, irmãos, é quando a pessoa ela fica mal pelo que ela fez,
Mas se ela tivesse a oportunidade, ela faria de novo. E Saul, irmãos, ele foi rejeitado por Deus, porque Deus não viu em Saul arrependimento. Saul, irmãos, ele não estava arrependido daquilo que ele fez. Foi por isso que Deus rejeitou Saul. Só que mesmo, irmãos, Deus ele já tendo rejeitado Saul, Samuel, ele continua orando por Saul, ele continua intercedendo por Saul, ele continua pranteando pelo rei. Só que Deus, irmãos, ele fala com Samuel o seguinte: eu já o rejeitei. Não adianta você orar por ele. Não adianta você pedir por ele. Irmãos, imagina, eu quero que você pense comigo, imagina Deus atendendo o pedido de Samuel. Imagina Deus decidindo não rejeitar Saul por causa do pedido de Samuel. Se Deus, irmãos, fizesse isso, tivesse atendido o pedido de Samuel, Saul, irmãos, ia fazer coisas muito piores. Porque uma pessoa, irmãos, que não está arrependida pelo seu erro, ela volta a cometê-lo. E Saul, irmãos, ia fazer isso. Tanto é, irmãos, que ele não fez isso, ele fez coisas piores. Quando você vai ler a história de Saul, depois que Deus ele rejeita Saul, a partir, irmãos, desse momento que Deus rejeita Saul, irmãos, ele só piora. Saul, ele faz coisas abomináveis a Deus, uma pior do que a outra. Irmão, Saul, ele constrói uma estátua de si mesmo para ser adorado. Depois, Saul, ele consulta, irmãos, uma feiticeira. Olha só, irmãos, algo que Deus abomina. Ou seja, Saul, irmãos, ele comete muitos erros depois desse. Só que Samuel, irmãos, ele não sabia que aquilo que ele estava pedindo a Deus não era algo bom. Ele estava com pena de Saul, ele estava com dó de Saul. Ele viu Saul ali naquela situação, né, de Deus ter rejeitado ele, e ele começou a interceder por Saul. Mas, irmãos, aquilo não seria benéfico nem para Samuel, nem para a nação de Israel, porque Saul era o rei. Se Deus, irmãos, atendesse a oração de Samuel, o povo de Israel ia perecer. O povo de Israel, irmãos, ia à ruína, porque Saul, irmãos, era um rei desobediente. Ele tinha, irmãos, a rebeldia no seu coração. Ele era uma pessoa, irmãos, que não sabia obedecer à voz de Deus. É por isso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós pedimos a Deus. Às vezes nós ficamos chateados porque Deus, ele não responde à nossa oração. Deus, ele não atende algo que nós pedimos. Talvez, irmão, você já pediu coisas para Deus chorando, em lágrimas. Talvez você já orou tanto para Deus te dar algo, te conceder algo, mas Deus, ele não respondeu. Irmãos, talvez o motivo pelo qual Deus, ele não atendeu a sua oração é porque aquilo que você pediu talvez não seja algo que vai te beneficiar. Talvez não seja algo que vai ser bom para você. E Deus, ele está vendo isso. É por isso que Deus, ele não decide responder, irmãos, alguma das nossas orações. Talvez, irmãos, você possa estar pensando que aquilo vai ser bom para você. Porque, irmãos, a nossa mente, ela é limitada. Nós achamos que algo vai ser bom para nós, mas Deus, ele vê todas as possibilidades. E Deus, ele olha a nossa oração, ele escuta a nossa oração, ele pensa, ele vê as possibilidades, ele vê que aquilo que nós estamos pedindo vai ser mal para nós, vai ser ruim para nós. Imagina, irmão, se Deus ele tivesse atendido a oração de Samuel, se Deus, por causa da oração de Samuel, não tivesse rejeitado Saul, talvez a nação de Israel entraria em colapso, entraria em ruína. Por isso, irmãos, não fique triste quando Deus, ele não responde uma oração que você fez. Talvez você pediu com fé, você orou, você fez campanha, você orou de madrugada e fez jejum por aquilo, mas Deus, ele não respondeu. E talvez, irmãos, o problema não está em você. O problema talvez seja aquilo que você pediu. É algo ruim para você e você talvez nem saiba. E Deus está te dando um livramento, irmãos, não te dando aquilo que você pediu. Então, irmãos, não fique com raiva de Deus, porque Deus, ele sempre quer o melhor para nós, não é verdade?
E não tem como, irmãos, Deus te conceder aquilo que você está pedindo, sendo que este algo que você está pedindo é algo ruim para você. Então, irmãos, não fique, confie em Deus. Confie em Deus, irmãos, porque Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? Eu quero, irmãos, estar orando por você aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por essa mensagem que foi ministrada, ó Deus, aqui nessa manhã. Nós entendemos, ó Deus, que algumas de nossas orações não são respondidas, porque talvez aquilo que nós estamos pedindo seja algo, ó Deus, que não vai trazer benefício para nós, nem para as pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor. Assim, ó Deus, como Samuel pediu para que o Senhor tivesse misericórdia de Saul, mas o Senhor, ó Deus, não atendeu a oração de Samuel, porque o Senhor sabia que Saul, ele não estava arrependido. Saul, ele cometeria, e tanto é, ó Deus, que ele cometeu novamente rebeldia contra o Senhor. Deus, muito obrigado, porque muitas orações, ó Pai, que nós pedimos, elas não são atendidas pelo Senhor, porque o Senhor quer nos proteger. Porque muitas das vezes, ó Deus, aquilo que nós pedimos não vai ser bom para nós, não vai ser algo que vai trazer benefício para nós. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está sempre nos protegendo, o Senhor está sempre nos guardando. E até mesmo, ó Deus, quando as nossas orações não são respondidas, ainda assim, ó Deus, é para o nosso próprio benefício. Nos ajude, ó Deus, a entender que as orações nossas que não são respondidas é porque o Senhor tem um propósito para todas as coisas. É porque, ó Pai, o Senhor talvez saiba que nós não estamos preparados, que aquilo que nós estamos pedindo não é algo bom. Ó Deus, por mais que na nossa mente, no nosso entendimento, nós achamos que vai ser benéfico para nós, mas o Senhor conhece todos os caminhos. O Senhor, Pai, conhece todas as alternativas. E talvez aquilo que nós estamos orando não vai ser, ó Deus, nem de benefício para nós, nem para ninguém. E pelo contrário, ó Deus, vai ser de prejuízo. Além daquilo que nós estamos pedindo não ser bom para nós, além disso, ó Deus, ainda vai trazer prejuízo para nós. Deus não permita. Eu peço ao Senhor também, ó Deus, neste momento, para que o Senhor venha nos ajudar a orar conforme a Tua vontade, a ter sabedoria, ó Deus, para orar, para clamar. Porque até mesmo, ó Deus, para pedirmos algo ao Senhor, nós precisamos ter sabedoria. Então, Deus, nos dê sabedoria para pedir. Na Tua palavra, Senhor, está escrito que o povo pede, mas não recebe, porque o povo pede mal. Deus, nos ajude a orar de uma maneira sábia. Nos ajude, ó Deus, a ter sabedoria e conhecimento para poder orar, para poder pedir coisas ao Senhor. E assim, ó Deus, as nossas orações estão sendo atendidas. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo. E desde já, ó Deus, te agradeço, crendo no milagre, ó Pai, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.